Olá, que tal? Meu nome é José, eu sou argentino, sou professor de espanhol e agora vou dar mais umas dicas. Nesse caso, vai ser de artigos. Cuidem muito o artigo neutro lo. Por quê? Porque nós temos o artigo em espanhol el, que não tem acento, porque o el com acento diferencial é o pronome sujeito, ele. Então, o el sem acento seria a tradução para o português de o. E o lo, que também tem a mesma tradução para o português, ou seja, o. O lo como artigo. Depois eu vou dar uma dica, porque pode ser pronome. O el e o lo são artigos, beleza? O el é um artigo definido ou determinante e o lo é um artigo neutro. O que é uma coisa neutra? Neutro, não tem nada, não tem gênero, não tem número. Então, o lo nunca pode acompanhar um substantivo, certo? O el sim seria o que acompanha os substantivos ou palavras que se referem a esse substantivo. Por exemplo, el professor, nunca lo professor. Ou el mejor professor, certo? Agora, lo mejor professor também está errado. Antes de mejor, poderia aparecer o lo. Por exemplo, quando não se refere-se melhor a nenhum professor ou nenhum substantivo, certo? Então seria lo mejor es estudar. Tem um substantivo na frase? Não tem. Então, nesse caso, a gente usa um neutro, que seria o lo. Por que confunde muito também? Pelo seguinte, qual é o singular do artigo feminino las? O singular é lá, tiramos o S. Qual é o singular do artigo masculino definido? Los professores. Qual é o singular? Não é só tirar o S e fica lo professor. É transformar o los para el como singular. O lo não tem nada a ver, porque não tem gênero, não tem número. Volto a falar, é neutro. Então, umas dicas que eu preparei aqui na lâmina seria para vocês terem como exemplo o el sombrero. Sombrero significa chapéu, tudo bem, mas nós estamos na frente de um substantivo, por isso a gente usa o el. O lo se usa como neutro antes de adjetivos, advérbios, particípios, a partícula que e de também. Por exemplo, lo alto que es este hombre, o lo de Juan está resuelto. Não temos nenhum substantivo. Muita atenção, gente, no uso dos artigos junto com a preposição. Por exemplo, para falar das horas. Em espanhol nós temos a la una, não tem crase em espanhol, não tem a craseado, e a las 6. Os dias da semana, todos os dias da semana são masculinos e sempre vão ser usados com o artigo masculino, nunca o lo, que é neutro. Ou seja, el lunes, como está aqui na frase, ou el martes, que seria terça-feira, por la mañana. Ou el 21 de enero. Esse el 21 de enero é importante também. Antes das datas, não usamos en 21, não usamos a preposição en. A gente usa o artigo masculino, el 21 de enero. E, então, lembrando, por favor, muito bem, essa dica de agora. Nós temos que sempre cuidar esse lo, para não confundir. Qual é a tradução para o espanhol da frase em português? O professor. A tradução é el professor, não é lo professor. Sim? Qual é a tradução da frase em português? O que eu quero é estudar. Em espanhol ficaria lo que eu quero. Aí a gente usa o lo, certo? Falando de artigos, nós temos também uma regra que se chama a eufonia dos artigos. A eufonia, já a palavra diz, e em português se diz eufonia também. A gente evita, sim, uma repetição de som com essa regra, aplicando essa regra, para que não fique cacofônico, não fique um som feio. Então, os artigos femininos singulares em espanhol vão passar para o artigo masculino singular. Sim? Então, lá passa para ele. Una passa para o masculino. Quando que acontece isso? Quando vir um substantivo, imediatamente depois, começado com A ou HA forte, tônico. Sim? Que a tonicidade cai nesse A ou nesse HA. Lembrando que o H em espanhol é mudo. Sim? Então, nós temos, por exemplo, o lá que passa para ele, o una que passa para Antes de substantivos femeninos singulares começados por A ou HA tónicas, nós temos el agua
Lembrem, limpia. Limpia. A palavra água nunca vai deixar de ser feminina. Vai trocar o artigo masculino antes, vai colocar o artigo masculino antes, mas a palavra água é feminina. Só trocamos para evitar, escutem bem, lágua. Esse lágua fica muito feio, viram? Então a gente usa água, para evitar essa cacofonia. Mas a palavra é feminina. Olhem bem aqui em cima. Substantivo feminino, nunca deixa de ser feminino. Tem algumas exceções que na próxima aula eu vou falar para vocês. Então, muito obrigado e até a próxima aula.